E aí, gente, beleza? Essa é a continuação do vídeo do Hub que foi dividido. Então, se você não viu o vídeo do Hub, veja que é importante. Ao abrir a atualização do dia 27/7/2019, entramos no banco de dados do MEG, registro de eventos 1782. O registro a seguir detalha a exploração da área recém-descoberta do The Hub, pelo regimento do ponto da bússola, os desajustados. E bom, isso aqui é um registro de áudio enorme, e eu vou resumir para vocês, porque ler isso e interpretar vai ser muito difícil, porque nesse registro tem tipo 6 pessoas, tá ligado? É impossível de vocês entenderem o que eu tô falando, sendo que eu tenho uma voz só, e eu não tenho outras 5 pessoas pra chamar pra ajudar a ler isso. Quando são 2 pessoas, eu coloco um áudio no ouvido esquerdo e um áudio no ouvido direito, e assim vocês têm uma noção da diferença de quem é quem, mas aqui não dá. Então eu vou mais explicar o que acontece no registro do que ler ele. O registro começa mostrando uma equipe que é composta de 6 pessoas. O registro começa apresentando a equipe: Ali, Harry, Meghan, Gabi, Mark e Andy. Aparentemente, Harry não está com eles. Aparentemente, Harry está de outro lugar. Então, quem realmente foram os outros 5. Durante o registro, Ali fala com Harry a partir de um rádio, usando o termo câmbio, inclusive, o que mostra que Harry não está lá. O começo do registro é literalmente eles conversando só, no Hub. Ali aparentemente também está com a câmera filmando as coisas, enquanto os outros 4 estão com ele. Não tem mais nenhum andarilho na área do Hub em que eles estão. Deixa o like no vídeo. Nesse ponto, Meghan chuta a porta, que é a entrada para a nova área do Hub que foi descoberta. Então, a equipe entra. É dito que viram uma estrutura grande e imponente, com um conjunto de escadas em espiral altas. A equipe se prepara para subir essas escadas, mas Mark repara em algo. A câmera que Ali está segurando vira para mostrar uma estátua humanoide na base da torre. Meghan diz que essa estátua não tem cabeça. Então, a equipe começa a subir as escadas, e um barulho pode ser escutado do lado de fora da torre, aparentemente um som de trovão. Meghan diz que escuta chuva, então a câmera se move na direção da parede de tijolos da torre, e é possível ver água descendo, o que provavelmente é água de chuva. Então a equipe continua subindo. Nesse ponto, eles já estão na metade do caminho. A equipe está cansada porque é uma longa subida. Eles ficaram um tempão subindo, então eles pararam para descansar. Eles começam a dividir comida e conversar, até que algo os interrompe, e todos olham para cima simultaneamente, enquanto uma voz vinda de cima faz sua presença. Ah, que lindo! Ainda mais incômodos vieram invadir meu domicílio. Isso surpreende o grupo, mas na sequência um silêncio toma. O único ruído possível de se ouvir são os ventos tempestuosos afora. Parte do grupo se questiona se devem continuar subindo e parte se questiona se devem voltar. Mas se eles não tivessem subido, não teria história, né? Então eles continuam subindo. Eles eventualmente chegam ao topo da torre, e no meio disso mais conversas. Andy e Meghan abrem a porta no topo, revelando uma série de corredores de pedra antigos. Os quartos são grandes demais para caberem no topo da torre, mas é backrooms, né? Ali descreve a Harry por rádio que a torre parece um templo antigo, com arcos e tudo. Nesse ponto, uma entidade que é dita no registro como Entidade X é dita vindo de cima, atrás do grupo, descendo lentamente e silenciosamente até o chão, com apenas um som leve de chaveiro, enquanto se aproxima atrás do grupo. O grupo ainda não percebeu sua presença. Eles se questionam se esse lugar foi feito por alguém ou se é uma geração aleatória dos backrooms. Então, pouco tempo se passa e eles percebem a entidade atrás, e ela faz um bu, o que assusta o grupo. O Mark já se prepara para o combate, mas a entidade diz que seria inútil, e de qualquer modo, ela não tá ali para fazer mal. Meghan então identifica a entidade, é o Mestre das Chaves, aquele que foi citado no vídeo do Hub. A entidade e a equipe conversam. A equipe explica que tá lá para documentar e explorar o lugar, e a entidade entende. Harry está confuso, porque a equipe ainda não atualizou ele do que tá acontecendo pelo rádio. O Mestre das Chaves diz então para eles fazerem o que tem que ser feito e saírem. Então Gabi pergunta se ele não pode mostrar o lugar para eles. Então o Mestre das Chaves concorda, se isso for tirá-los de lá rápido. Realmente a descrição de antissocial do Mestre das Chaves que eu tinha interpretado no vídeo do Hub, realmente era aquilo mesmo. Ele realmente é antissocial, não gosta de gente e só quer que as pessoas saiam do Hub. Dá uma olhada no canal secundário. Então a entidade diz que só tem um lugar digno de nota, e ele conduz o grupo a uma grande câmara, com portas circulares ornamentadas. A entidade diz que esses limites são proibidos para andarilhos. A entidade explica que ali é o lar dela, o único lugar que já conheceu, que sempre esteve ali, nesse maldito labirinto, desde a primeira lembrança dele, o que indica que o Mestre das Chaves nasceu ali, surgiu ali. Ele estava ali quando a sua primeira lembrança passou a existir, quando ele nasceu, e reconhece o lugar como seu lar. A entidade então diz
que isso era tudo sobre aquele lugar. Então diz que vai acompanhá-los até a saída. Eles caminham por um corredor com muitos objetos alinhados em pedestais ao longo da parede. Eles veem itens conhecidos e itens desconhecidos. Megan pergunta se isso é uma coleção, e a entidade diz que pode-se dizer que sim. Lembranças que ele acumulou de viagens. Afinal, é dito no vídeo do Hub que essa entidade viaja pelos Backrooms. Mas outras coisas estavam ali desde que ele nasceu. Andy vê uma criatura parecida com uma lula em um jarro, e o Mestre das Chaves diz que não se aproximaria disso se fosse ele. E aqui é interessante, porque a única citação a lula que eu consigo lembrar em todos os Backrooms são os Memory Lurkers do nível 30. Será que ele foi ao nível 30, pegou um e deixou num jarro? Às vezes, por ele ser uma entidade, ele não consegue ser afetado por eles. Então o nível 30 talvez não seja tão perigoso pra ele. É interessante essa questão, porque eu realmente não lembro de nenhum outro tipo de lula nos Backrooms. E ainda mais que ele disse pro cara não se aproximar, porque realmente não é bom se aproximar desse bicho. Enfim, a entidade então conduz de volta pelas escadas até o Hub. Eles descem. E ele explica que ao cruzar de volta, a entrada não será mais possível. Então ele pergunta se eles estão prontos pra sair. Então eles respondem que sim, e a entidade os empurra pra fora e fecha a porta. Eles ficam, ai que rude, e o registro acaba. E gente, esse registro, caso você queira ler por si só, ele não é um registro sério. Não é uma parada tipo, oh, nossa, então eles subiram na torre e aí, uau, raios. Não é sério. Na verdade, é um registro bem sentimental e amigável, diria eu. Mostra sobre como a equipe desse regimento do Meg, o ponto da bússola, como eles são realmente amigos. Eles vivem brincando, fazendo piadas, zoando uns com os outros e tal. Confere aí se você tá inscrito. Inclusive, esse registro é até estranho pra gente que hoje em dia sabe que o Meg é um grupo extremamente suspeito e que tá fazendo coisinhas aí esquisitas. Porque esse registro faz até parecer que eles não são tão estranhos assim, o que me faz me questionar sobre algumas coisas. Talvez não sejam todos os grupos vinculados ao Meg que saibam o que o Meg faz na encolha. Porque assim, do modo como esse registro aqui é feito, não parece que essas pessoas realmente compactuariam com o que o Meg faz. Então talvez alguns grupos ramificados do Meg, tipo esse daqui, o ponto da bússola, que é um grupo de exploração, talvez eles não saibam tanto do que acontece dentro do Meg. Talvez só a parte mais central do Meg e algumas pessoas selecionadas saibam o que eles realmente fazem. E essa é a única explicação plausível dentro da história. Porque se a gente não considerar isso, a gente vai considerar que tudo aqui é meio que um erro. Porque não tem como esse grupo ser do jeito que ele é e o Meg ser do mal ao mesmo tempo, sabe? Não faz sentido eles estarem, por exemplo, fingindo ser legais e divertidos e bonzinhos, sendo que os 6 estão sozinhos ali. Não tem mais ninguém com eles. Eles não estariam fingindo pra ninguém. Eu acho que o mais provável é que pessoas que escrevem wikis nos Backrooms, algumas sabem o quanto o Meg é suspeito e outras não sabem. Então as que não sabem, as que, sei lá, não se aprofundaram tanto na história assim, vão lá e quando escrevem sobre o Meg, escrevem da forma que o Meg tenta parecer, que é um grupo bonzinho e tudo mais. Enquanto quando outras pessoas que sabem o quanto o Meg fez coisas suspeitas, já se aprofundaram muito na história, vão lá e escrevem um nível, eles já escrevem o Meg com um outro tom. E isso dá pra gente dizer que seria um furo na história. Porque cada pessoa que vai escrever alguma coisa sobre o Meg vai escrever um grupo completamente diferente. Um vai escrever um grupo exageradamente bonzinho e o outro vai escrever um grupo exageradamente do mal, que finge ser bonzinho. Isso quando a gente vê do lado de fora da história, parece que geram vários furos. Mas quando a gente analisa dentro da história e tenta encaixar isso, fazer isso funcionar dentro da história, dá pra fazer funcionar. Com algumas explicações, do tipo que nem todos os grupos dentro do Meg sabem o que o Meg realmente faz quando ninguém tá vendo. Talvez só os maiorais ali sabem, e algumas ramificações do grupo menores, como esse daqui, o ponto da bússola, não sabem. E realmente acham que o Meg é do bem mesmo, e tem essa filosofia de serem do bem. E aí o Meg vai fazer o quê? Não tem motivo pro Meg vir aqui contar pra eles o quanto eles são do mal, e também não faz sentido eles demitirem esses caras, tá ligado? Ou matarem eles, porque eles estão fazendo o serviço deles. Confere aí se o sininho tá ativado. Então assim, lembra que eu falei no guia de sobrevivência do nível 1, que é bom você se fazer de doido pra ganhar coisa de graça do Meg, porque se você demonstrar que sabe que o Meg é do mal, isso provavelmente faria com que eles apagassem você, mas enquanto eles acharem que você acha que eles são do bem, você é um potencial futuro membro do Meg pra eles. Então você pode ser utilizado no futuro. Eu acredito que essa equipe aqui do Meg, o ponto da bússola, eles são meio que isso. Pessoas que realmente acreditaram que o Meg é do bem, acabaram se vinculando ao Meg em algum momento, e então ficaram ali como
como um grupo à parte que fazem missões específicas pro Meg. E eles ainda são inocentes. Eles ainda acham que o Meg realmente é 100% bonzinho. E o Meg ainda ganha com isso. Foi o que eu falei. Por isso que é bom que você se finja de doido nos backgrounds e finja que acredita que o Meg é do bem. Porque enquanto isso, você é um potencial membro igual esses caras aqui eram, sabe? A partir do momento que eles entraram no Meg, eles deixaram de ser potenciais membros e se tornaram membro. Mas antes, eles confiaram no Meg e isso fez com que eventualmente eles se juntassem. Então você fingir que confia neles e nunca se juntar, faz com que eles sempre fiquem nessa. Mas um dia esse pai ele se junta. E aí nisso, eles não apagam você, entende? Então talvez esse daqui seja um daqueles grupos que realmente acham que o Meg é bonzinho e estão aí junto com eles. Porém, sabendo como o Meg é, que a gente sabe como ele é, provavelmente esse daqui seria um grupo descartável pro Meg. Afinal, eles não sabem do que o Meg realmente faz. E são um grupo que, se descobrissem o que o Meg realmente faz, eles provavelmente sairiam do Meg, o que seria um problema pro próprio Meg, deles espalharem o quanto eles são maus, tá ligado? Então, esse grupo aqui provavelmente é um grupo que, se pá, o Meg em algum momento vai acabar sacrificando eles pra descobrir alguma informação importante de algum nível. Esse aqui é o tipo de coisa descartável do Meg, é o tipo de perigo que você tem ao entrar no Meg. Se você é uma pessoa inocente que acha que o Meg é do bem, você é desse grupo descartável que o Meg deve usar pra explorar certos níveis desconhecidos e tudo mais. Então, enfim, é uma análise interessante sobre esse grupo aqui. Você não precisa ler o registro, é só você confiar no que eu tô falando. Eu li o registro e, mano, é impossível que esse grupo aqui saiba que o Meg é do mal, tá ligado? Eles brincam muito, eles se divertem muito. Eles falam o quanto eles gostam de ajudar pessoas nos backgrounds, pessoas no hub, e como eles se inspiraram, inclusive, na própria entidade que faz isso também. Sabe, eles realmente têm uma visão meio altruísta demais, até meio infantil, pra saberem que o Meg é do mal, sabe? Então, enfim, isso é uma questão interessante que esse registro traz. Parece que tem gente dentro do Meg que não sabe o que eles fazem. E a opção hypar tá ativada, hein? Além disso, a conversa com a entidade também é meio sentimental. Justamente por isso que eu falei. Eles falaram que começaram a ajudar pessoas nos backgrounds muito inspirado no que a entidade fazia, ajudando os andarilhos a sair do hub pra um nível legal, tá ligado? E tem um momento do texto que a entidade parece simpatizar com o grupo. Mas, cara, sinceramente, boa parte desse texto é bem tediosa, velho. Algumas brincadeiras, inclusive, são meio cringes, e a escrita não é das melhores. Se fosse, sei lá, um episódio de um anime, seria um desenvolvimento legal pros personagens. Seria um episódio mais fofo, mais de praia, de exploração, assim. Desenvolveria sobre o hub, sobre a entidade, sobre o grupo. Seria um episódio legalzinho, sabe? Mas sendo um texto, putz, não fica legal, infelizmente. Como um episódio de anime, isso daqui seria um roteiro legal. Mas sendo um texto, não é tão da hora. Mas eu espero que eu tenha resumido e explicado esse texto de uma maneira melhor do que seria sua experiência lendo por conta própria. Enfim, o fim do registro finaliza com: o grupo foi incumbido de entrar em uma porta misteriosa encontrada no centro do hub, após a descoberta de que havia mais naquele nível do que se acreditava anteriormente. Com as informações coletadas nessa expedição, criamos uma página para um subnível recém-descoberto, a torre. E bom, no final do registro tem o arquivo para a torre. E como esse texto mostra, a torre agora é considerada um subnível do hub, o que é interessante, porque na página do hub não mostra tipo o subnível embaixo, como mostra na aba de níveis normais, até porque o hub é um nível enigmático, né? Seria um subnível super secreto, digamos assim, porque você teria que ver a wiki do hub inteira para poder descobrir que isso daqui existe, já que ele não mostra ali na própria página dos níveis enigmáticos. E bom, novamente, eu estarei separando a torre em outro vídeo. Enfim, a torre estará sendo feita logo na sequência para finalmente finalizarmos toda essa lore aqui. Eu espero, porque vai que na torre tem outro link para outra coisa. Enfim, também é bom separar isso daqui por tudo que eu expliquei no vídeo do hub. Enfim, eu acredito que vocês já entendam nesse ponto. E comenta aí, torre, se você assistiu o vídeo até aqui, para eu saber quem assiste o vídeo até o final.